Eu estou substituindo o Edivar, que está em quase merecidas férias, transitando aí pela Europa, e vou tentar fazer, então, o papel dele de ser o intermediador entre a plateia e aqueles que nos assistem pela internet e os nossos queridos palestrantes de hoje, que eu quero agradecer já antecipadamente por tudo que já ouvimos. Meu nome é Álvaro Gregório e hoje, durante a nossa apresentação aqui, nós vamos estar não só transmitindo, como já foi avisado, todos aqueles que quiserem o certificado, os que estão presentes, tem uma lista lá fora para assinar, que queiram o certificado do InovaDay, e aqueles que pela internet usem o canal que a gente tem no site do igovsp.net, onde tem lá o formulário para pedir o certificado. Entre em contato lá com o pessoal que dirige isso daí. Nós vamos começar a nossa conversa de hoje, primeiro abrindo o microfone para o pessoal de plateia. Quem quiser ter alguma pergunta, fala por aqui, senão a gente começa com o pessoal de InovaDay. O Pepe, que tinha perguntas aí. Não. Mas pode começar também. Quer fazer alguma? Bom, então eu vou começar então com a pergunta. Queria perguntar primeiro para o Ricardo, que quando ele colocou durante a apresentação os 4 pilares da inovação, até por limitação de tempo, né, Ricardo? Isso não pode ser colocado, né? Como é que são esses 4 pilares? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre eles para complementar aquela parte da apresentação. O livro fala sobre como manter inovação de forma constante nas empresas. E aí, na minha experiência, o que eu percebi é que a empresa precisa trabalhar 4 pilares, que é vontade, capacidade, caminhos e processos. Todos esses pilares podem ser trabalhados. E era muito comum você ter na empresa o entendimento errôneo de que só um desses pilares é que estava faltando. Então, não, os funcionários não têm vontade, eles não querem, não, a gente não tem capacidade, não, a gente só precisa de processo aqui para poder inovar, e aí não tem caminhos para inovar, né? A empresa não dá espaço para que isso aconteça. Então, vontade, capacidade, caminhos e processos. Tem uma analogia que eu faço, imagina um trabalhador braçal de uma classe bastante baixa e que trabalha e fala assim, mas como é que esse cara evolui na vida, né? Ele precisa ter vontade. Se ele não tiver vontade, não adianta ele ter capacidade. Não, mas ele quer evoluir. Tá. Ele precisa ter capacidade. Como é que ele adquire capacidade? Ele vai fazer um curso, vai fazer um estágio, vai ser autodidata? Não importa, mas ele precisa ter capacidade. Se ele não tiver capacidade, se ele comeu terra até os 6 anos de idade, o cérebro dele não formou, infelizmente, vai ser muito difícil desse cara evoluir, a não ser que ele ganhe na loteria, isso traga outras, mas vai ser muito difícil desse cara evoluir. Não, mas esse cara ele não teve a melhor educação do mundo, não teve a melhor alimentação, mas esse cara é inteligente, ele é esforçado, ele tem capacidade. Tá, então ele precisa de caminho. Se esse cara acorda às 2 horas da manhã, anda 4 horas de condução, trabalha 12 horas por dia, chega em casa, esse cara precisa lavar a roupa, comer alguma coisa e cair morto para acordar no dia seguinte, ele não tem caminhos para evoluir. Né? Não adianta, esse cara não tem caminho para evoluir. Não, mas esse cara tem algumas horas ali que ele pode... Tá. Então, o último pilar é processo. Como é que esse cara vai evoluir? Né? Ele vai fazer alguma coisa, não vai usar... Enfim. Então, isso voltado para uma corporação... ela tem que olhar para todos esses pilares, porque cada um deles pode ser muito bem trabalhado para permitir que a inovação aconteça de maneira constante. Eu acho que aí cai um pouco para o teu lado também, né, Eduardo? Tem uma das coisas que você coloca na tua biografia, naquela mini-bio que a gente colocou aqui, que é a gestão da singularidade, né? E, por outro lado, você tem esse grande exemplo que você pautou do aquário, né, de quando as pessoas voltam e voltam sem energia, né, ou sentem aquela contra-energia. É sobre isso que a gestão da singularidade se aplica também? Não, a gestão da singularidade foi um projeto que nós iniciamos em 2008, que durou praticamente 5 anos, que culminou com um livro, né, que, na verdade, foi um estudo sobre desempenho dentro das organizações
e sobre inovação, a qualidade de inovação que tinha no mercado. Então, a gente começou a perceber, existe um autor chamado, da Universidade das Singularidades, Raymond Kurzweil, que é um grande especialista nessa área, e ele trabalha com esse conceito da singularidade tecnológica, que o avanço da singularidade está sendo, da tecnologia está sendo tão forte que, em 2025, esse avanço praticamente gera uma linha vertical. E que, quando essa tecnologia tem essa velocidade de avanço, entra a nanobiologia, entra a nanotecnologia, e isso faz a grande transformação. O primeiro exemplo disso é o que a gente tem do Big Data, né? Por exemplo, eu vou buscar um livro na livraria, eu estou no Face e vou buscar um livro na Livraria Cultura, por exemplo. Vou pegar o livro do Ricardo e vou buscar lá. Quando eu digito o livro do Ricardo que aparece lá, você percebe que a cultura diz assim, ó, tem outros legais aqui também, né? Tem outros bons aqui, né? Então, o que ela está fazendo? Tem um algoritmo que está analisando numa cadeia de mais de 5 milhões de pessoas, está analisando o que você singularmente está buscando. Então, quando a tecnologia chega neste processo, você sai de um relacionamento de massa, eu trato o ser como massa, para um novo estágio, que eu trato o ser como estatística, então, 3 pessoas, 5 pessoas, e eu entro nessa nova onda, que é a nova onda onde eu trato este profissional como um sujeito, eu consigo ler a história dele, e, a partir disso, eu consigo oferecer conhecimento, eu consigo oferecer oferta especificamente daquilo que ele precisa. Então, a era da singularidade é a era onde o relacionamento com o cidadão, ou o cliente, ou o funcionário, é um relacionamento onde eu estou mais próximo e mais preciso possível, numa base de 10, eu consigo conhecer cada um. Então, lá atrás, quando a gente correu esse processo, a minha questão era, se tem um banco de dados que pode me conhecer, né, pela internet, por que o meu chefe não me conhece tão bem? Né? Por que o chefe não consegue conhecer tão bem os 10 funcionários que ele tem? Então, isso traz, na tecnologia, a capacidade de eu conseguir oferecer conhecimento, experiência, oferta, de forma diferenciada para cada um dos talentos que estão aqui. Esse é o conceito da singularidade e que nós trouxemos para dentro da organização, onde a empresa tem a capacidade, o gestor tem a capacidade de aumentar o desempenho e a inovação dos seus talentos a partir da identificação do nível de engajamento, do nível de conhecimento de cada um dos servidores e oferecer tratativas diferenciadas na dosagem certa de cada um desses servidores, e traz esse conceito da singularidade, que é todo mundo pode crescer. Né? Ou seja, eu consigo, vamos supor que a gente pudesse identificar para cada um dos meus amigos aqui o que eles precisam de conhecimento, nível de maturidade, e o gestor pudesse fazer com que todos nós tivéssemos a oportunidade de crescer. Ela não se opõe à coletividade, pelo contrário, ela traz uma integração. Porque, se eu conheço a Ana, que está aqui, a Karina, que está aqui, de maneira singular, elas crescem e, coletivamente, nós também crescemos. Ou seja, eu não preciso tirar mais, né, eu não preciso mais tirar o peixe no aquário, eu entro no aquário, eu cuido do peixe A, do peixe B e cuido do aquário. Entendeu? Esse é o conceito, é uma integração da coletividade, mas com a história de vida e a história profissional de cada servidor que está dentro da empresa. Agora, eu senti uma certa dificuldade, não de compreensão da tua proposta, mas a vontade de que ela se alongasse para o outro aquário que a gente tem. Quer dizer, essa expectativa, no caso do serviço público, de atender o cidadão. Quer dizer, que está num outro aquário, ele pode até observar o daqui, mas não, é um outro oceano para a gente. Né? E como se daria, então, essas coisas? E até misturando as duas áreas, porque eu acho que existe muita coisa no movimento, não só no movimento maker, na cultura maker, que pode ser aproveitado para gerar sensores onde está o cidadão, para gerar sensores onde eu posso interfacear, e inclusive dando autonomia para esse próprio ambiente poder
gerenciar esses recursos, né? Exatamente. Então, eu até me afasto agora do microfone, gostaria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, né? Como é que poderia ter essa técnicas como cocriação, como integração entre esses dois ambientes, como é que eles se na perspectiva de quem é cidadão, né, ou apenas eu sou cidadão e também sou do governo, mas como é que vocês veem essas oportunidades que talvez o governo esteja ou perdendo ou tenha necessidade de se preparar para poder estar dentro desse novo universo, né? Eu estava explicando um pouco antes do Inova Day que o nosso lema aqui, que o governo de hoje começa, o governo da manhã começa hoje, é justamente para poder trazer essa pegada. Então, me afasto do microfone, vocês podem conversar. Tem até uma expressão bonita para falar sobre isso, chama Smart Cities, né? Então, cidades inteligentes. Tem muita coisa que pode ser feita. A gente tem um exemplo que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não sei que pé que está, não estou acompanhando, mas você pega, por exemplo, o trânsito, né? Você tem hoje aplicativos que conseguem medir o trânsito, conseguem prever o trânsito. A maioria das pessoas já usa esses aplicativos, como o Waze, como o Google Maps. E se a gente for olhar como é que a cidade mede esse trânsito hoje, é de uma maneira praticamente medieval, né? É como era feito há 40 anos atrás. Sobe no prédio, cronômetro, binóculo, rádio. Marca o tempo e passa o rádio. A quantidade de oportunidades que a gente tem, não só de evoluir o que está para trás, né? o que a gente já faz hoje de maneira antiga, mas de fazer coisas novas, é uma enormidade brutal. E não só de fazer melhor, mas de fazer mais barato. A gente tinha um projeto aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, de implementar lombadas eletrônicas para poder fazer a medição do trânsito de maneira mais inteligente. Ou seja, nós vamos quebrar a rua, causar transtorno, gastar uma fortuna para fazer isso. No meio desse processo, teve um acontecimento aqui em São Paulo que um servidor construiu, utilizando um hardware desses que eu comentei, que são fáceis de utilizar, com softwares abertos, para poder medir quantas bicicletas, na época que estava muita discussão sobre as ciclovias, quantas bicicletas passavam na rua. Essa mesma iniciativa, na ciclovia lá da Faria Lima, essa mesma iniciativa, exatamente igual, melhor trabalhada, adaptada, poderia ser usada para medir o trânsito, com um custo absolutamente melhor, mais moderno e tudo mais. Esse processo, eu acompanhei só uma fatia dele e parece que o Detran olhou para isso e falou assim, opa, vamos segurar um pouco a lombada eletrônica, vamos dar uma olhada nisso. Não sei, não acompanhei mais para frente, não sei como. Mas isso é um exemplo dentro de uma enormidade de outras coisas que a gente faz hoje e que poderia ser muito melhorado em qualidade, em precisão, em custo, mas tem tanta coisa para vir, coisas novas que acho que daria para fazer aqui, sei lá, uns 500 eventos para falar sobre isso. Eu acho que tem um quesito importante, acho que tem uma hierarquia, né? Porque, veja bem, a tecnologia ela é filha da neurologia. E a neurologia, né? Então, portanto, ela é neta da biologia. Então, se você olhar tudo que há de tecnologia desenvolvido, é porque teve uma neurologia, alguém, não precisa ser 1000, um cara que teve a sacada, por exemplo, vamos usar o Waze aqui, que teve a sacada do Waze, que, de uma certa forma, impacta rapidamente o comportamento da cidade, vamos assim dizer. Então, se você pegar... não sei se a gente pode falar, melhor usar o aplicativo, né? Se você pegar o aplicativo, a gente gosta da tecnologia, mas se você voltar lá, foi alguém inteligente que montou, né, Pepe? Foi alguém inteligente que montou algo que tem impactado profundamente nós. Então, o que eu tenho lá? Eu preciso ir para tal lugar. Então, eu tenho um objetivo muito claro. Legal, vou lá para o objetivo. Depois, qual é o segundo critério? O segundo critério, pensem, é o mesmo critério que a gente usa em inovação. É a velocidade. Eu quero chegar rápido. Então, tem um critério ali. Eu tenho o tempo e tenho balanceado a distância. Então, às vezes, né, eu
eu passo por cima da física. Nem sempre o mais perto é o mais rápido. Então, às vezes, o Waze te dá uma volta grande lá, mas você vai chegar primeiro. Tem um critério ali. E depois tem um terceiro critério, que é o que eu conversei hoje aqui, que é a eliminação de obstáculos. Ele observa obstáculos. Então, se você tiver faróis, se você tiver carro parado, se você tiver trânsito, ele está olhando para isso. Olha como isso é interessante. Alguém pensou e transfere isso para a gestão e transfere isso para tudo. Ele está olhando para todo esse trabalho e está, além disso, tendo uma visão que o Ricardo acabou de dizer, que não é mais de cima do prédio, mas é de lá do satélite, que está vendo em real time o que está acontecendo. E, com base nisso, ele consegue ainda construir rotas diferenciadas. Agora, tem uma outra questão. Se você usa esse aplicativo, como eu uso todo dia, tem horas que ele te dá rota que você... Porque ele está no Big Data. Mas você que está no Small Data, né, do lado da rua, da sua casa, por exemplo, ele te dá uma rota que você fala assim, não, eu conheço uma rota melhor. Né? Aí ele faz o quê? Você pega uma rota que é melhor mesmo, porque lá em cima ele nunca sacou. Só que tem uma grande diferenciação que nos atrasa, porque seres humanos têm mais essa dificuldade, diferentemente do humano, a tecnologia aprende, Pepe, essa sua nova rota. E o ego humano tem dificuldade de aprender novas rotas. Entendeu? Agora, qual é a questão que eu vejo como fundamental, que tem sido a grande transformação? É uma vontade genuína de ajudar o outro. É uma vontade genuína de usar a neurologia com a tecnologia para efetivamente ser melhor. Esse é o nosso desafio, porque você vive isso, meus amigos vivem aqui. Nós temos inteligência suficiente, tecnologia suficiente para fazer grandes transformações. Mas, por algum motivo, a gente não quer aprender ou a gente não quer, como eu estava conversando com o Ricardo aqui fora, distribuir poder. Por exemplo, na educação, tudo mudou. Tudo mudou. O que mais mudou na educação? O aluno e a tecnologia. O que menos mudou? O professor. Porque tem uma questão forte, que é a dificuldade de distribuir poder. E a revolução nesse processo, que o Alvin Toffler lá atrás já chamava de prosumer, né? que é o que você me perguntou, quer dizer, se eu tenho a efetiva vontade de fazer com que o cidadão tenha os melhores recursos e cada vez está mais barato, eu paro de querer pensar no que é melhor para ele e eu chamo ele para poder fazer, que é o exemplo que você me deu lá. Então, vai chegar algum momento onde eu vou ter a cocriação, que era, eu sou um cidadão onde eu tenho a capacidade de agenciar com o Estado, com o governo, melhor dizendo, eu tenho a capacidade de agenciar o governo, e o governo, com vontade, com condição, com tecnologia barata que todos nós temos, de fazer grandes transformações num curto espaço de tempo. Porém, a tecnologia, por incrível que pareça, o ser humano, através da neurologia, criou uma tecnologia que aprende mais do que ele, e ele não aprende. É o nosso medo da inteligência artificial. Eu participo dou consultoria para uma empresa farmacêutica que agora criou um comprimido que tem um nanorobô, porque é isso que vai acontecer em breve. Nos próximos 10 anos, nós seremos seres híbridos. Nós teremos nanorobôs nos nossos corpos, resolvendo problemas de amputação, resolvendo uma série de doenças que nós temos. Isso é o Recursion, você pode estudar. Não é uma ideologia, já está pronto. Até 2029, eu estou dizendo porque eu vivi isso agora. O ano que vem, essa empresa lança um comprimido que tem um nanorobô para colesterol. Então, o que acontece? Isso é a singularidade, Álvaro. Quando eu tomo esse remédio, o nanorobôzinho que está lá dentro, ele sai escaneando o teu corpo, lá dentro de você, analisando o teu nível de colesterol, e ele consegue dosar, na medida certa, singularidade, a quantidade do remédio que você precisa, de manhã ou tarde, à noite. Agora, eu estou numa outra empresa de devices que tem feito a mesma coisa. Olha como isso é bacana. Você tem quando o paciente está no... Vou terminar, que eu falo muito, peraí.
Quando você está no hospital e sofreu um acidente, que você está no pronto-socorro, o profissional precisa te entubar. Vontade, como disse o Ricardo, vontade, capacidade, caminho e processos. Então, olha que interessante, eu vou terminar só com esse exemplo. Quando você teve um acidente e entrou no hospital, tem um cara que precisa entubar. Este profissional que precisa te entubar, se você der a sorte de cair com um especialista, com um mestre, ele vai demorar de 2 a 3 minutos para te botar, porque ele é muito bom na capacidade, e isso, além da questão do tempo, ele também não vai errar e não vai te machucar. Se você cair com um profissional mediano, que representa 80% daquele segmento, você tende a não só demorar para te entubar, mas poder te entubar e te machucar muito. Então, essa empresa que está lançando agora, um intubador, onde do mestre, que demora de 2 a 3 minutos, ele vai conseguir entubar de maneira eficaz em 30 segundos. E o que vai acontecer? Precisa ter o mestre? Não, porque se você pegar o profissional mediano, ou se você pegar o profissional abaixo do esperado, este também consegue te entubar com 98% de eficácia em 30 segundos. Ou seja, é a tecnologia gerando gente inteligente ou produtos inteligentes. Mas por quê? Teve alguém ali que passou 10 anos, né? Teve um inteligente com uma vontade genuína de melhorar a vida do cidadão, que passou 10 anos construindo um projeto para conseguir, né, ganhar em eficácia e ganhar em velocidade. Se este agenciamento, Estado e cidadão, estiver no nível horizontal e tiver a real vontade, o cidadão é material, faz o co-design, faz sujeito ativo no design thinking para melhoria de ambos. Entendeu? Então, o que eu tenho, só para sintetizar? Você tem a neurologia, você tem a tecnologia. A tecnologia está aprendendo mais do que a neurologia, mas é a neurologia que tem a capacidade de investigar melhor e de querer fazer melhor para que aí todos ganhem num processo que eu tenho visto como mais difícil, minha palestra mostrou isso, que é a dificuldade de distribuir poder. A criatividade continua sendo um privilégio humano. A inovação, que seria o nosso maior legado, né? A inovação, pensar filosoficamente, estruturalmente, politicamente, a inovação que é o nosso maior legado, que não é eu dizer o que você tem que fazer, mas nós dois criarmos algo completamente diferente. O que eu estou marcando essa tecla? Eu preciso me despojar de ser o centro de um universo e de ser o cara que tem o poder, e eu tenho que trazer o cidadão para cima, no mesmo patamar que é o cidadão, que sabe, que se tiver condições, sabe construir, aí eu consigo ter a inovação como grande legado da humanidade, que foi feito a partir de seres humanos éticos e competentes, que estão no mesmo patamar de desenvolvimento, onde não tem o superior e o inferior, onde tem, aí sim, todos iguais, criando coisas para a humanidade. Pepe, tem uma pergunta da plateia lá no fundo. Enquanto isso, o Ray Kurzweil, ele me convenceu quando ele falou sobre esses nanorobôs em pílulas, você falou, para colonoscopia. Ele me convenceu ali. Acho que sabe o que vai acontecer? Então, agora, só mais rapidinho, mais um device. Agora, o que entra na colonoscopia tem uma câmera, não é mais invasivo, é super, vai ser uma delícia fazer. Já tem. Vai encher a clínica lá, né? Ninguém mais vai ter medo, vai ser fantástico. Já tem uma sugestão para o nanorobô, chamar Cupim. Cupim. Por favor, lá no fundo. Bom dia, meu nome é Laura. Eu fiquei curiosa com algumas coisas que vocês falaram, eu vou fazer algumas perguntas não diretamente relacionadas aos conteúdos que vocês disseram, mas vou explicar o porquê. Primeiro, fiquei muito curiosa com a formação do Ricardo. Eu queria que ele contasse para a gente qual é a formação dele. E por que isso? Porque eu acho que, de tudo que está sendo falado aqui, tem uma parte que seria importante
que tem a ver com como hoje são pensadas, principalmente na administração pública, as composições das equipes, né? Os processos, inclusive, e as concepções mesmo de carreiras ou de evolução, e principalmente de composições de equipe, né? Eu acho que a questão de uma multiplicidade, uma diversidade de colaborações e olhares, né, é fundamental para que se consiga realizar tudo isso sobre o que a gente está conversando aqui hoje, né? E eu sou uma pessoa assim, fascinada também com a evolução tecnológica. Acho que vivi ao longo da minha vida profissional aí as grandes transformações que aconteceram aí no mundo de trabalho com essas mudanças e com essas potencialidades que as diferentes etapas da internet trouxeram, né? Mas eu acho que elas são isso, como o Eduardo estava um pouco falando, sinalizando, elas são potencialidades, né, que podem ou não se realizar dependendo da forma como elas sejam apropriadas, né, e utilizadas pelas pessoas e pelas equipes, né? Então, eu queria um pouco que vocês comentassem um pouco a curiosidade da formação do Ricardo, isso. E, ao mesmo tempo que eu sou fascinada por essa tecnologia, e eu acho que o Eduardo falou tudo que é possível a gente imaginar nesse processo de apropriação, né, de diferentes atores e de interação no processo, na forma como se usa essas tecnologias, tem uma coisa que eu acho que é um pouco contraditória, que é o tema que está começando a ser discutido muito, que é a questão da proteção à privacidade das pessoas também, né? A gente tem um potencial dessa tecnologia que pode chegar até num limite na criação do fim da privacidade dos direitos, né, individuais, né? Tanto que você tem, por exemplo, um dos grandes centros de pensamento sobre tecnologia do Brasil, que é o ITS do Rio de Janeiro, né, promovendo atualmente um curso sobre memória e esquecimento, direito à memória e esquecimento na internet, né? Então, eu queria um pouco que vocês comentassem um pouco como vocês veem isso também. É engraçado, é muito comum, principalmente quando a gente faz nosso trabalho com escola ou com universidade, faculdade, é muito comum essa pergunta, né? Perguntar da minha formação, até por ter esse universo bastante amplo dentro do que eu estou trabalhando. Eu tenho quase 40 anos, eu tenho 44, que é quase 40, né? 36 já é quase 40, 44 quase 40. Então, eu sou de uma época que não tinha internet, não tinha livro, né? Dos assuntos que eu queria aprender, não existiam livros, eram assuntos novos. E também não tinha uma cultura que hoje é muito presente, que é essa cultura de ajudar o outro a aprender, né? Não da maneira como a gente tem hoje, que você entra sobre qualquer assunto hoje, você tem internet, não só esse assunto em vídeo, em áudio, em livro e tudo, mas você tem pessoas que, se você entrar em fóruns específicos, vão te ajudar de graça, por prazer, por estar querendo ajudar um cara que é um completo desconhecido. Então, a minha maneira, eu tinha muita sede de conhecimento e a minha maneira de aprender era trabalhando. Então, na época da faculdade, eu acabei, num desses repentes de loucura, trabalhando num lugar de dia, aí arrumei um emprego no final de semana, por coincidência, dando aula para criança de multimídia naquela época, né? Então, já tinha um pouco dessa coisa de educação. Mas aí eu achei que a faculdade estava um pouco chata, arrumei um emprego de noite. Eu fiquei um mês sem dormir, surtei e fui morar em Aruba. Fiquei 1 ano em Aruba. Não dei tchau nem nos empregos, nem na faculdade. Então, eu não sou formado. Eu costumo dizer que eu sou deformado. Eu sou deformado porque a minha carreira, nessas últimas décadas, eu acabei pegando assuntos que eu gostava e aprofundando muito. Então, eu fui operações dentro de algumas empresas. Depois eu falei, puta, quero aprender mídia agora, aí fui mídia em outras, depois fui planejamento, depois fui tecnologia, e eu fui em cada uma dessas empresas tentando aprender e alguma coisa que eu gostava e que nessa época ainda era muito esquisito, um cara de tecnologia depois vai para a mídia, que depois vai para a criação, que depois vai para outro lugar que não tem nada a ver, mas que hoje faz sentido, né? Com a tal convergência, faz sentido juntar um pouco essas coisas. A gente dividia muito o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, e hoje isso não é tão importante, né? E, em relação à privacidade, num dos livros que eu lancei, eu falei muito sobre isso,
E o que eu disse no livro foi, em resumo, a privacidade não é mais o direito de permanecer anônimo, mas é o seu direito de controlar a informação sobre você, né? De quem a tem, como esse cara utiliza e como ele armazena. Essa é uma transição que a gente tem que fazer. E por que a gente tem que fazer essa transição? Porque a gente acreditar que vai ter o direito de permanecer anônimo, e quando eu digo anônimo é no sentido amplo, né, de as pessoas não terem informações, isso esquece. Isso não tem mais como, não tem mais volta, né? As empresas, os sistemas, as máquinas vão saber sobre você mais do que você, porque a gente esquece, né? Vai saber que roupa você usa, que roupa você não usa, como você está, como você não está, vai saber seus sentimentos melhor do que você. Você tem hoje devices que te avisam quando você está nervoso. A gente não sabe, a gente sabe quando está bravo. Quando a gente está aflito, nervoso, nem sempre a gente sabe. Então, esquece. Vão saber mais de você do que você própria. Então, a privacidade tem que mudar, tem que passar a ser o seu direito de poder ter controle sobre isso. Quem vai usar, como vai usar, se vai divulgar, se não vai divulgar. E essa é uma transição que tem impacto profundo na maneira como governos e empresas trabalham. Então, a gente tem, como cidadão, a gente tem que fazer pressão para que a gente consiga fazer essa evolução. Algumas cidades e estados no mundo já estão neste caminho, mas ainda muito incipiente. Aqui no Brasil, estamos bastante atrasados. É um assunto bastante importante, mas que a gente não pode olhar com medo, porque não adianta ter medo. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, e a gente tem problemas aqui gravíssimos de bases de dados nossas que não deveriam estar acessíveis e que estão, né? Seja de nível estadual, municipal ou federal. Então, a gente tem problemas antigos para ser resolvidos e tem esses problemas novos que também precisam ser endereçados. Eu comecei fazendo faculdade de comunicação, que é o que, na época, fazia mais sentido para mim. Tinha engenharia, comunicação, enfim. Mas eu achava que, na época, o segmento que talvez fosse absorver melhor essa ambiguidade seria a comunicação. Acho que o caminho que eu trilhei, eu consegui fazer isso, mas eu estava errado. Não é um segmento que evoluiu como deveria ter evoluído. O que eu respondo? Sobre qual assunto? Sobre a transparência? A composição. Obrigado. A gente não falou sobre isso, né? A composição da equipe dentro do nosso estudo, ela está diretamente ligada, sendo bem sintético, ao drive da organização, ao drive principal da organização. Por exemplo, se você tem um drive de inovação, seria muito bom que você tenha pessoas de experiências mais diversas. Porém, uma coisa que nunca... Porque, quando a gente fala de diversidade aqui, parece assim, vamos escolher um monte de gente diferente e pronto, né? Não é bem assim. Tudo que a gente tem visto, principalmente na área da tecnologia, precisamos escolher gente com background de inteligência e de competência, com experiências diversas que pode acrescentar no projeto. Não é só ter gente diferente, né, no sentido mais... Porque, senão, eu posso ter um monte de gente diferente que não... Como você tem um tipo de cultura dentro do estudo da BOSS, que é o que a gente chama de culturas espasmódicas, que são gente completamente diferente, mas que, por exemplo, não sabe trabalhar em grupo, não sabe trabalhar em equipe, né? Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver, o drive é inovação. Legal, se a inovação focada para quê especificamente, aí eu posso compor uma equipe que seja diferenciada, mas que tenha conhecimentos, requisitos de acesso que possam fazer a transformação acontecer. Senão, ela vira uma equipe espasmódica. As coisas nunca saem. Não sei se já teve a oportunidade de trabalhar com... Eu tenho várias, por exemplo. Os caras são incríveis, mas eles não conseguem se juntar para fazer uma coisa. Eles atrasam, eles não fazem. Ou seja, tem uma disputa ali também de ego. Se você tem um drive mais para eficiência, por exemplo, para eficácia organizacional, aí, conforme for, você tem um outro tipo de composição, onde você vai, por exemplo, ter especialistas mais fortes naquilo, que vão cada vez mais ter profundidade técnica para ganhar mais celeridade, porque o que a gente está precisando é
de maior desempenho nesse processo. Então, para nós, sendo bem sintético, a composição ela não está só nos diferentes gêneros, ela está muito mais ligada ao propósito, ao drive do que eu estou fazendo, porque eu já participei desses estudos e elas são super estranhos assim para a gente, porque assim, não, agora a gente tem que botar um japonês, 3 mulheres, 2 negros e um coisa para fazer. E legal, você tem ali, mas a produção de conhecimento não funciona exatamente assim. Na nossa perspectiva funcional, olha o drive primeiro para fazer a composição. E a composição ela tem que estar ligada na diferenciação para promover a singularidade, mas muito na qualidade de atuação em conjunto ali, por isso que a gente usa muito o conceito do bar, na qualidade para ser eficaz, né? Porque imagina o que você tem a diversidade e você tem a eficácia. Então, eu posso ter gente completamente diferentes, mas que não estão produzindo os resultados que o cidadão precisa. Eu posso ter gente completamente homogênea, mas que estão produzindo os resultados que precisam. Você tem que, antes de compor, efetivamente entender por que você precisa, porque a questão não é fazer os diferentes porque está na moda. Qual é o princípio que gera isso e qual é a entrega que nós vamos conseguir fazer, que para a empresa pública isso aparentemente é mais fácil, mas para a empresa pública isso é muito difícil. Eu estou criando milhões de coisas incríveis, mas que se eu não fizer um design thinking, se eu não olhar para a experiência do cidadão, se eu não olhar para o que ele quer, eu vou ter um monte de gente diferente bacana e o cidadão lá perdendo, não conseguindo evoluir, porque a gente criou uma coisa que ele não consegue usar, com gente diferente. Ok, vamos para mais uma pergunta para a Thaís, Gigi. Sou Giselda, da Fundap, o ex-Fundap, né? Bom, o que me impressionou das narrativas de vocês dois foi a questão desse gap, dessa diferença que tem entre o avanço tecnológico, que é extraordinário e reconhecido, e a questão cultural, porque, na verdade, as mudanças culturais são muito lentas e são dolorosas também. Então, o que eu gostaria que vocês pontuassem mais, porque a experiência, principalmente a do Eduardo, foi mais reveladora nesse sentido, do quanto você pode avançar com prestação, a delivery, prestação de serviços à comunidade, o que as sociedades estão demandando, e essa resistência cultural que nós vemos cotidianamente dentro das organizações. Traduzindo, muito traduzidamente, aquele grupo de pessoas que dizem assim, não faço e não deixo fazer. Não faço e não deixo fazer. Quer começar, Ricardo? Posso? Não, pode falar. Então, eu tenho me debruçado nisso nos últimos 4 anos, assim, porque isso virou uma angústia minha, né? Que, na verdade, é a angústia de muitos inovadores. Assim, você quer fazer, você sabe o que fazer, dá certo, você potencializa, vai acontecer, e você vê assim uma dificuldade de trazer as pessoas. Você fala, descobri aqui uma carroça, cara, vamos fazer descobrir, nossa roda é quadrada, vamos fazer ela redonda, vamos fazer... Não, a gente está muito ocupado para fazer isso, vamos empurrar essa carroça com roda quadrada, e você fica angustiado com isso, né? O que eu já trouxe uma parte disso, quem estuda muito é o Edgar Schein, de cultura, o Hofstede, mas tem um trabalho da Buzz Allen, que eu acho que é um trabalho mais moderno, apenas moderno, que consegue fazer uma análise de cultura a partir da sua consciência ética. Aí a coisa fica boa, sabe? Porque aí o que você vê, que é a pergunta da minha amiga lá sobre a questão da transparência, o que você vê, aí eu vou ter que voltar em 1 minuto para o Nietzsche, né? Para os filósofos que conseguiram, assim, de maneira bem sintética, definir nessas 2 energias que a gente tem, né? Você tem uma energia que é uma energia ativa, proativa, de potência,
que aprende a crescer, que quer desenvolver, que quer fazer o melhor, que quer transferir conhecimento, que quer compartilhar, que somos nós aqui, né? Seríamos os nossos spinozianos aqui, no sentido de ter uma qualidade, um conceito de força ligado à criação. E tem uma outra energia, que é a energia mais ativa, que é uma energia mais passiva, que não quer produzir, quer receber o que foi produzido, que é uma energia que está ligada a um poder, mas um poder ligado à posse. Entendeu? Então, enquanto uma energia de potência, como nós aqui, estamos criando, estamos desenvolvendo, eu estou buscando as minhas virtudes, eu quero desenvolver, eu quero criar a mim mesmo como uma obra de arte, eu tenho a noção de arete, de excelência, eu quero fazer com que todo mundo possa crescer. Tem uma outra energia de posse, que, na verdade, é uma energia que influencia a cultura, onde aí sim é uma energia que precisa ter o controle, que adora uma vantagem indevida, né? que quer sempre receber o lucro do outro, e que quer sempre delegar os seus problemas e as consequências para o outro. É sempre aquela energia reivindicatória, aquela energia, é uma energia que passiva, né? E que é uma energia curiosa, essa energia, que você vê, é fenomenal, está em tudo quanto é lugar. É uma energia que, num primeiro momento, ela quer alegremente ganhar vantagem sobre você. Depois, se ela percebe que ela não conseguiu isso, aí ela vai começar a criar problemas para você não produzir aquilo que seria bom. E se ela não conseguir fazer isso, ela vai querer botar fogo em Roma. Ela vai querer que você não faça. Então, por tudo que eu tenho visto agora, você percebe que, dependendo da qualidade intrínseca dessas duas energias, porque elas se guerreiam constantemente, né? Você percebe se esses entraves ou se essas possibilidades de potência elas estão ligadas às representantes dessa cultura, que aí então nós temos os diversos líderes, onde, quando você fala em potência, quando você fala em criação, ele diz: uau, vamos em frente, vamos embora, vamos comigo, ou ele diz: então, sabe, espera um pouco, talvez agora não era o momento na história. Então, você vê dois DNAs, vamos assim dizer, de um mesmo sistema, que geram estratégias completamente diferenciadas. Então, quando Abu Salem faz todos os estudos das diversas culturas, você vê claramente isso, uma cultura que está fomentando a equipe para que ela seja cada vez maior, para que ela produza mais e para que ela contribua, ou uma cultura que está querendo ganhar vantagens indevidas, querendo controlar aquele conhecimento, querendo usar você, como diz no Matrix, como uma pilha, né? Como você está usando o cidadão como uma pilha através do imposto, ou você está usando as pessoas como apenas trabalhadores para conquistar aquilo que você acha que é só seu e não do outro. Portanto, vou sintetizar, vale a pena estudar os índices de maturidade da cultura desses seres. Porque o que eu tenho? A gente tem do ser mais imaturo, da criança de 1 ano. Né? O que é a criança? São 3 elementos, marca isso, depois estuda. Quem é o imaturo de 1 ano? Ele é o centro de todo o universo. Né? A criança, ele é o centro de todo o universo. Eu sou o rei do universo. O universo sou eu. Então, eu me sinto o rei do universo. A segunda característica, eu defino as minhas próprias regras. É a criança que quer o que quer, que se ela fez certo, ela quer, se ela fez errado, ela modifica a regra. Então, eu quero ter a capacidade de fazer a regra que eu quero. Ou seja, eu sou o rei e eu mesmo estou acima da lei. E a terceira, eu preciso de vassalos para me alimentar. Que, quando eu tenho 1 ano, é meu pai e minha mãe. Né? Que me dá tudo o que eu quero, e, se eu fizer errado, vocês que respondem por essa possibilidade. Deste nível de maturidade, onde eu sou o rei, o centro do universo, onde eu faço as regras, e eu uso os outros para me alimentarem do meu universo ideológico, você passa para um grau máximo de maturidade, onde eu não sou mais o centro do universo,
Nós estamos juntos, as regras não são minhas, são nossas, por isso a ética, por isso o mesmo da transparência, porque precisamos discutir muito a ética nesse contexto, porque é como nós construímos juntos as regras. E eu não uso o cidadão, ou o cliente, ou quem for, para eu ganhar vantagens indevidas. Olha que interessante isso, observe isso. Então, a cultura tem sido um projeto muito estudado, mas pouco utilizado. Mas é justamente o aquário que eu estou usando, que se você configurar esse aquário de forma ética, onde eu não sou o rei, nós temos regras, e nós construímos os ganhos e os bônus, porque nós vivemos num país, numa maturidade ainda de uma gestão paternalista, onde a maioria ainda, no fundo, quer ganhar direitos indevidos, mas não quer se responsabilizar pelas suas consequências no processo. Olha, isso está no fenômeno como um todo. Então, se eu percebo o aquário e se eu consigo modificar, não o conhecimento só, mas eu consigo modificar a maturidade da organização, aí eu posso ter potência sem medo de privacidade, porque a ética nos garante que nós estamos crescendo e estamos distribuindo não só os direitos, mas também os deveres e as responsabilidades. Então, a gente chega nesse mundo de uma relação ética de adultos maduros e responsáveis, produzindo conhecimento e deixando o legado da inovação. A questão da cultura, acho que ela é talvez o maior entrave, porque quando você fala de implementar uma cultura nova na empresa, você está tirando as pessoas da zona de conforto, né? Esse é o ponto principal. E isso envolve todos esses pontos que ele comentou, seja ego, seja, enfim, facilidades que a pessoa já tem, ou até mesmo o conforto até de segurança de já sabe o que ela vai fazer, como ela vai fazer, não tem que reaprender nada, enfim. Então, você tem todos esses pontos, mas, no final, acho que o melhor resumo é isso. Você está tirando pessoas da zona de conforto, isso é uma característica do ser humano, a maioria não gosta desse movimento. Tem alguns malucos que adoram ver fogo na cortina, mas a grande maioria não gosta. Tem truques para se fazer para que você consiga fazer essa mudança. Desde truques de dinâmicas, então, por exemplo, em vez de pensar o que você quer mudar, pensar o que você não quer mudar. Você definir o que você não quer mudar na sua empresa pode deixar mais fácil você mudar algumas coisas. Te deixa seguro, você e o seu grupo, do que não será mudado. Isso é um truque de dinâmica para você permitir que isso seja melhor aceito. Mas você também tem diversos outros truques de como implementar essa mudança, né? Quando eu falei de caminhos, é um exemplo, quer dizer, como é que você mata a burocracia? Como é que você permite inovação aberta? Você tem diversos caminhos. Quando você fala de inovação aberta na empresa, a maioria das empresas tem muito medo, porque a palavra aberta vai contra tudo que esses caras foram treinados e adestrados a acreditar. Ninguém pode saber o que a gente está fazendo, só o que a gente faz é bom, ninguém entende do que a gente faz. Mas você tem, para essas corporações mais fechadas, você tem maneira de fazer inovação aberta que elas continuam com controle, ou com controle moderado, né, com o controle de, pelo menos, decidir quem é que vai participar da inovação aberta dele, quem é que vai decidir o problema, quem é que vai decidir a solução. Mas, ainda assim, você tem uma abertura. Então, você tem truques que permitem que essas empresas consigam implementar essa cultura. Mas o principal é começar a mudança, né? Geralmente, entre o desejado e o realizado, é o 880, é nada e eu quero fazer tudo. Começa. Eu faço muita analogia com o mercado de capital. Se você não quer ter risco, bota na poupança. Se quer ter risco, bota no mercado de ações. Mas você não bota no mercado de ações porque você quer ter mais risco. Você bota no mercado de ações porque você quer um resultado maior. Mas, mesmo dentro do mercado de ações, você tem ações ali, os blue chips, que são mais seguros. Então, começa. Começa com o mercado de ação. Chama um consultor para te ajudar, um cara que entenda. Aprenda sobre o assunto. Porque você vai investir no mercado, você não vai deixar na mão do consultor só. Começa aos poucos. Entenda se você tem a sua empresa tem um perfil moderado, agressivo, conservador. Então, tem uma diversidade de truques para ajudar que isso aconteça. Mas é preciso ter vontade, capacidade, caminho e processo, senão não acontece.
Ok, gente. Eu queria destacar aqui dois. Teve vários comentários na internet, nenhuma pergunta específica, mas eu queria agradecer e transmitir aqui o comentário do Laércio José Pérez dos Santos. Ele diz assim: os meus superiores hierárquicos deveriam assistir ao Eduardo Carmelo. Né? E ao livro do Pepe. E aqui o Rodrigo Druta, acho que sintetiza bastante o que a gente teve, que é o capital humano mais tecnologia é igual à inovação, que eu acho que é justamente o que a gente teve aqui hoje. Né? Estamos falando sobre tecnologia, falando sobre capital humano e falando sobre, ou tendo essa grande aula. Eu comentava há pouco antes do evento que o InovaDay, em algumas escolas de governo, é considerado uma disciplina, então a gente teve hoje mais uma grande aula aqui, o que eu quero agradecer ao Eduardo e ao Ricardo por ter nos ajudado a completar mais o InovaDay. O próximo InovaDay será dia 3 de junho, já na Secretaria da Fazenda, será lá na Escola Fazendária, ali da Rangel Pestana. Acompanhem pelo site, a gente vai fazer um novo convite. Tem 2 temas muito surpreendentes para o próximo dia 3 de junho. Até lá, muito obrigado. Obrigado a todos aqui da plateia. Até lá.